Meu nome é Larissa de Aguiar Caires, eu sou formada em Arquitetura e Urbanismo pela UNB no ano de 2000. Atuo com escritório de arquitetura desde que me formei, estagiei em alguns escritórios, trabalhei em construtora e sempre tive meus clientes particulares também. Estou na docência em cursos livres antes de me formar, no IESB desde 2008, ministrando aulas nos cursos de design de interiores, que começou em 2007, depois na arquitetura, que começou em 2012, assumi a coordenação desde dezembro de 2015, tanto da arquitetura quanto do design de interiores, falando só para vocês terem uma noção aí, né, do meu tempo já de atuação, de formação, de mercado. Eu sou conselheira atualmente do FUNAM, que é um fundo que aprova verbas para meio ambiente no DF. Sou conselheira desde 2019 nesse FUNAM. 19 ou 17, me esqueci agora. E no CAL-DF, eu já estou na segunda gestão como conselheira. O CAL é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, tá? Existe o CAL a nível nacional e o CAL a nível DF, onde eu tento atuar buscando aquilo que eu acredito em termos de melhorias na arquitetura, no ensino. Bom, primeira coisa, a arquitetura hostil, os arquitetos não gostam desse termo. Foi um termo criado pela mídia americana para definir um recurso utilizado para afastar e delimitar o uso das pessoas na cidade. Então, assim, a gente considera que a arquitetura e o urbanismo, aqui no Brasil, a formação é de arquiteto e urbanista, não é só arquitetura, o arquiteto, ele trabalha os edifícios e a cidade, ok? E não devem ser assim. No nosso entendimento, o arquiteto e o urbanista, ele projeta pensando nas pessoas e para as pessoas. Então, querer afastar, limitar acessos, isso não é arquitetura, no nosso ponto de vista. É um termo que foi criado porque a sociedade, em determinadas áreas, foi criando essas barreiras. Não foram os arquitetos que criaram, foi a sociedade. Não é de hoje, isso aí vem dos primórdios, dessas situações excludentes, de classes, de castas, etc., tá? Mas, no nosso entendimento, isso não faz parte do estudo, do ensinamento e da atuação do arquiteto. Então, assim, em grupos de arquitetos, há muitas discussões e polêmicas de como a gente pode mudar esse cenário, que a gente se incomoda com esse termo difundido. Em São Paulo foi muito forte, né, com o padre Lancelotti, e assim, o que que a gente entende? Que a sociedade busca as alternativas, sendo que há uma conivência, uma falta de ação efetiva do governo no sentido de políticas sociais, públicas, para quem precisa, então a sociedade se vira como acha, entende que deve se virar. E, assim, a gente discutir entre a gente, o que que a gente pode fazer? A gente entende que estimular o que é bom é uma forma de contrapor indiretamente o que a gente considera negativo. Então, por exemplo, tem uma professora de arquitetura aqui da UNB, da Faculdade de Arquitetura da UNB, Gabriela Tenório, queridíssima, foi minha professora, que ela fala sobre a arquitetura gentil. Então, é o contraponto do hostil, né? Não é um termo arquitetônico, mas o que que é? Já que citam a hostil, o que que é a arquitetura por si só que deve ser gentil? E aí vai mostrando, ela vai em palestras, em publicações, ela vai explicando, ó, isso daqui, ela mostra uma foto, isso aqui te agrada ou não agrada? Quando tem alguma barreira, quando o espaço é mais inclusivo, isso aqui agrada, é perceptível, todo mundo tem uma opinião unânime do que agrada, no que é gentil, e do que desagrada, no que é hostil. Então, sem ela colocar nomes, a gente entende, todo mundo, a sociedade como um todo entende e percebe o quanto que é importante a gente ter esses espaços mais arquitetônicos de verdade, inclusivos, acolhedores, e que visam a funcionalidade e essas conexões. Aqui no DF,
assim como em outras cidades, né? O mais comum de situações que a gente encontra são as pedras que são colocadas, as barreiras, as pedras embaixo de viadutos, passarelas, às vezes as questões das praças, bancos, que não deixem o banco confortável para a pessoa sentar, deitar, etc. Porque o principal nessas áreas urbanas cobertas da sociedade é espantar os moradores de rua. Mas vamos pensar, é um problema que tinha que ser enfrentado de forma diferente, porque há um caráter social aí nessa questão. Quem não tem onde dormir vai se deitar em algum lugar. Se não for embaixo de um viaduto, de uma passarela, vai ser sobre a marquise de uma loja, em comércio, e por aí vai. Então, tem que haver mais políticas públicas, né, governamentais efetivas para acolher espaços, para acolher e incluir essas pessoas na sociedade. Aí tem aqueles usuários de drogas que têm que ser tratados, então, assim, a gente sabe que tem a secretaria, né, que trata, que tem os CRAS, que tratam da parte social, mas devia haver um investimento mais efetivo. Essa secretaria que lida com o social, tem pouquíssimas verbas, eles trabalham, assim, é, no mínimo do mínimo, porque eles não conseguem, eles tiram do bolso deles para ajudar as pessoas que precisam. Então, assim, é vergonhoso, o governo, ele não trata com a seriedade que devia tratar, e aí a sociedade vai se virando do jeito que acha certo, quer dizer, tá tudo errado, né? Mas, como arquitetos, a gente estuda muito, discute essas questões, o que a gente pode fazer. Aqui a gente tem muito problema com as calçadas irregulares, árvores que danificam, né? Então, assim, foi se planejado errado uma árvore que tem uma raiz que estraga a calçada, então muitas calçadas irregulares, falta de rampas e corrimãos dentro das normas de acessibilidade, são os principais desafios em termos de acessibilidade mais básica, né? Para vocês entenderem, existe uma norma, a NBR 9050, norma da BNT, que trata de acessibilidade para projetos de arquitetura, urbanismo, edifícios, áreas públicas, urbanas. Essa NBR, ela existe, a primeira versão dela foi de 1994, já teve outras atualizações e a última é de 2020, foi a quarta e última atualização até o momento. E a gente vê muito pouca coisa aplicada, quer dizer, de 94 já se exige adaptação. Então, nós já temos um bom tempo, 30 anos de uma lei, de uma norma não é lei, de uma norma que orienta como as coisas devem ser feitas, como que os projetos devem ser adaptados. Então, a gente adapta. É claro que de 94 para cá, atualizações houveram, para vocês terem uma noção, rampa, a inclinação da rampa para o cadeirante, ela era considerada uma inclinação máxima de 10%, hoje em dia 8,33%, então deixou ela menos íngreme um pouco, mas tem muitos lugares que a gente vê inclinação de mais de 20%, 25%, 25% é o máximo de inclinação para rampa para carro, não para cadeirante ou para pedestre. Então, assim, porque às vezes a pessoa não está na cadeira de rodas, mas ela tem uma deficiência, uma dificuldade para ir na escada, uma muleta, etc., que vai ser melhor na rampa. Então, assim, há desafios gigantescos, porque a norma ela não é implantada como se deve. Às vezes o arquiteto projeta correto e quem executa acha que não precisa, que aquilo ali pode ser adaptado, ai que exagero isso daqui. Se existe norma, é porque tem estudo detalhado. Se tem um estudo detalhado, é porque aquilo ali foi comprovado que é o melhor para funcionar, para aquela categoria toda de dificuldades, né? Para vocês terem uma ideia, eu me formei no final de 2020, né? Como eu já tinha falado, em arquitetura aqui pela UNB. Em 1999, final de 98 para 99, eu tinha uma disciplina chamada ensaio teórico na minha grade. E era para a gente estudar situações, podia ser uma pesquisa mais teórica, acadêmica, ou podia ser uma realidade que eu quisesse pesquisar mais a fundo.
E aí eu fiz no meu ensaio teórico uma pesquisa sobre acessibilidade e como que poderia ser melhorada a acessibilidade no setor comercial sul. Isso na época eu apresentei para o governo. Até hoje eu não vejo, eu vejo os problemas existindo da mesma forma. Depois, eu já formada, eu estacionei no hospital de base para ir ao setor comercial sul ver um cliente. Era um projeto que eu ia desenvolver lá de paisagismo, numa área lá de uma cobertura de um prédio, e eu caí numa calçada irregular ali, e levei um tombo, ralei, olha, a sandália arrebentou, joelho machucou, calça rasgou, e eu nem deficiência nenhuma tinha, quer dizer, o espaço ruim, inacessível, os desafios que a gente tem na cidade, nas áreas urbanas, elas não prejudicam só a pessoa com deficiência de locomoção, prejudica qualquer um, e provoca acidentes sérios, né? Então, existe demais em todos os lugares no DF, infelizmente. E só com políticas efetivas, investimentos, que isso vai mudar, né? Do meu ponto de vista, é cumprir a NBR 9050, né, que eu estava falando. Ela fornece as diretrizes detalhadas de como projetar e construir os espaços acessíveis, que incluem larguras de corredores, alturas de balcões, demais mobiliários, né, incluem inclinação de rampas, corrimãos, banheiros adaptados, rebaixos de meio-fios, calçadas, etc. Então, seguir projetos de acordo com a NBR 9050, na última versão dela, mais atual, e construir efetivamente dessa forma. Quem executa, engenheiro, mestre de obra, seguir isso também. Não é achar que é exagero e deixar de executar como deve ser executado, tá? No meu ponto de vista, também eu entendo que a gente precisa ter mais empatia, a gente tem que se colocar no lugar das outras pessoas, pensar como tornar os espaços mais atrativos e usuais. Ensinamos os alunos nos cursos de arquitetura, no IESB, mas as outras faculdades em geral também trabalham isso. Ensinamos ergonomia, inclusive utilizando cadeira de rodas para entender a prática, as dificuldades de acesso aos espaços, mas não é só a dificuldade de locomoção, como eu estava falando, um cadeirante, como outras dificuldades devem ser percebidas e mais bem trabalhadas, inclusive no campo visual. Às vezes o espaço está bem projetado em termos de normas, de acessibilidade, de largura, de acordo com a NBR 9050, mas o tratamento de cores, de iluminação, não é adequado para aquele tipo de espaço. Então, a ergonomia, o conforto, ele envolve outras questões que não só as métricas, tá? A gente precisa contribuir de uma forma efetiva para a saúde física e emocional dos usuários de um edifício, de uma cidade. Então, como eu falei, a arquitetura a gente projeta para as pessoas, então a gente tem que pensar em muito mais coisa. As normas vão nos ajudar demais, mas a gente tem que se colocar no lugar das pessoas que vão utilizar. Eu não posso projetar para mim, eu tenho que projetar para todos. Então, acho que os critérios e padrões vão muito nessa linha, tá? E conviver, conhecer. Eu não projeto sem conhecer para quem que eu estou fazendo. Eu preciso vivenciar aquelas realidades, tá? A principal consequência é a exclusão social, né? Não só do PCD, mas dos idosos, das famílias com crianças pequenas e até os indivíduos com a incapacidade temporária. Por isso, a falta de acessibilidade, além de excluir todos esses grupos, impacta economicamente, pois em espaços de comércio e consumo, serviços, essas pessoas terão dificuldade ou impossibilidade de acesso. Então, a inclusão, ela vai além da questão social, ela acaba interferindo na econômica, com certeza. É claro que hoje em dia a gente tem outras formas, a gente acaba, eu prefiro muito mais consumir via internet, que eu recebo em casa, do que eu ter que me deslocar a um local que vai ser ruim, estacionar,
ou o transporte público não vai me atender perfeitamente, por onde eu vou caminhar é perigoso, eu posso me acidentar, ou não vou ter uma acessibilidade correta, né? Existem outros meios, mas isso não é inclusão aos espaços públicos urbanos e arquitetônicos. Então, a gente pensar na cidade, a gente tem que pensar dessa forma. Há quem opte por consumos online, tranquilo, mas precisamos também desses espaços de convívio inclusivos, né? A gente projeta para as pessoas se sentirem mais acolhidas e para os espaços permitirem essa interação e inclusão. Então, dessa forma, os arquitetos, urbanistas, eles devem mostrar aos clientes que nos contratam, né? A gente tem que, o governo e a sociedade, a gente tem que mostrar soluções para que os espaços atendam a essas premissas de acolhimento, de interação, inclusão. Mas o meu cliente não quer que eu faça assim. Cara, mostra que ele vai ter mais benefícios do que malefícios. A gente tem que trabalhar o convencimento, é nosso papel. Às vezes a pessoa não quer ou não pede por falta de conhecimento. Então, assim, é importante a gente se apropriar daquilo, da informação e do que a gente acredita, porque a gente vai conseguir trabalhar melhor também esse convencimento, né? E, por exemplo, vou falar um pouquinho e vai incluir depois em outras perguntas, mas no curso de Arquitetura Bilesb, a gente desenvolve pelos projetos integradores vários projetos de reformas, revitalizações, requalificações, que visam melhorar os espaços já construídos. Sempre de cunho mais social, a gente não vai projetar pela faculdade para iniciativa privada, que pode pagar por um projeto com mais facilidade, mas a gente apresenta propostas em reformas, adaptações em ONGs e praças, parques, em que a gente trabalha, insere a acessibilidade, a inclusão. Em geral, a gente consegue parcerias e que o governo disponibiliza verba para essas execuções. Então, isso é muito bom. A gente vai trabalhando na arquitetura, a gente tem como desenvolver isso. Como arquiteto, entendemos que a melhor forma de combater o hostil é trabalhar e exaltar o gentil, né? Nas, nos adjetivos aí, na forma como a gente apresenta para a sociedade o nosso trabalho. Então, eu falei na pergunta anterior, né, eu citei os nossos projetos integradores, mas também no IESB, por exemplo, a gente tem outras frentes de extensão que correm em paralelo, fora de disciplina, que são os trabalhos com ATIS. O que é ATIS? ATHIS, é assistência técnica em habitação de interesse social. Isso é abordado como melhorias e acessibilidade em residências de população em vulnerabilidade. Mas não é só em residência, também pode ser trabalhado os espaços públicos, as áreas urbanas, em termos de ATIS. É porque quando fala em habitação de interesse social, pensa-se nas famílias em vulnerabilidade, nas casas delas, mas já se entende, o termo já se tornou mais amplo, em que as áreas urbanas próximas a esses espaços também são de fundamental importância que sejam trabalhadas. Então, há uma parceria aqui no DF, da CODAB e do CAL-DF. A CODAB é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional, o CAL, como eu falei, é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o do DF aqui em específico, que abrange, promove capacitações e a CODAB consegue verbas para essas melhorias. A gente está também com um deputado na Câmara Distrital que tem apoiado e conseguido muitas verbas parlamentares para as áreas urbanas. A CODAB foca as habitações e as verbas parlamentares entram para a parte urbana, das praças, dos parques, tá? Outras faculdades do DF também entram nessas parcerias com o CAL, a CODAB, em geral, alguns são termos de cooperação técnicas diretos com as faculdades, outros são editais de concorrência que a gente entra e ganhando, a gente consegue colocar os alunos e os professores para estarem trabalhando, atuando dentro daquilo, tá? Para vocês terem uma ideia, por lei federal, 3% da arrecadação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, tanto a nível Brasil quanto a nível estados,
Então, a gente fala CAU-BR, CAUS-UFs, né, das unidades da federação, eles, 3% da arrecadação total deve ser destinada a essa parte de ATIs, e assim conseguimos, através do CAU, promover essas ações e capacitações específicas, tanto para estudantes, quanto para profissionais formados, tá? Então, é outro nicho de atuação, inclusive para o arquiteto recém-formado ou de mais tempo, ele se capacitar melhor e ele pegar um nicho de mercado pouco explorado ainda, que são as áreas de mais baixa renda. Tá? Arquiteto não é para projetar só para rico, pelo contrário, é para projetar para todo mundo. Tá? Acho que o principal é a comunicação e a informação correta. Então, por exemplo, eu amei vocês me chamarem para essa matéria, para essa entrevista, porque quanto mais a gente difunde essas informações, mais a gente vai trabalhando naquilo que a gente acredita, né? E a informação vai chegando, vai disseminando. Então, assim, acho que é um dos grandes males dos dias de hoje, é a comunicação e a comunicação correta, para a gente ter uma conscientização, a notícia chegar para as pessoas e de uma forma correta, sem distorções, né? A gente toma muito cuidado com as fake news, etc. Então, é a gente difundir a comunicação boa, saudável, do que tem de problema, que sempre vai ter, mas de como isso pode ser trabalhado, de como isso tem sido trabalhado, né? Então, para mim, a conscientização é comunicação, informação correta. As grandes verbas vão vir do governo, como eu tinha começado a citar, a CODAB, por exemplo, trabalha em habitações, né, da população mais vulnerável. Os deputados, eles vão conseguir verbas parlamentares, os distritais, para ajudar mais efetivamente em regiões, né, daqui do DF. E a gente vai tendo os deputados federais e o próprio governador, né, o GDF em si, para estar promovendo, liberando verbas, porque, assim, tudo exige dinheiro, né? Então, assim, a gente propõe, a gente estuda, mas para ser executado vai precisar do dinheiro. Então, as políticas públicas na acessibilidade, a gente vai precisar que o governo, nas mais diferentes frentes, consiga aplicar da melhor forma possível. Então, a gente é muito procurado na faculdade de arquitetura por conta de, a gente tem um dinheiro aqui para melhorar determinada área, mas a gente não tem o projeto, porque os setores tem poucos arquitetos, eles não dão conta de tantas frentes, de tantas demandas. Então, a gente ajuda muito nisso, então é parceria público-privado, né, no nosso caso, a instituição de ensino, mas é importante que o governo entenda e que ele receba bons projetos, boas soluções para implantar de uma forma mais efetiva e correta. O CAL, daqui do DF, ele promove discussões e ações sobre desenho universal, acessibilidade e inclusão, desde palestras, capacitações, cursos, assim como outras questões. Então, por exemplo, como conselheira, né, do CAU, eu sou coordenadora da Comissão de Ensino e Formação, e desde a gestão anterior, a gente começou em 2021, eu implantei, nasceu na gestão 2021 comigo, um projeto que chama CAU nas Escolas, que a gente leva conceitos de arquitetura, cidade, cidadania, ergonomia, acessibilidade, patrimônio, inclusão, entre outros conceitos que a gente entende como premissas da arquitetura, mas a gente leva para as escolas públicas do DF, de acordo com a faixa etária das crianças, atividades mais lúdicas ou mais práticas, em que a gente discute e a gente conscientiza essas crianças. Além dos projetos e ações que envolvem a TIS, como eu já citei, então, o CAU, a gente consegue uma frente muito forte nisso, tá? Que a gente atua com crianças, que a gente entende que vai ser a formação dos futuros cidadãos e mais conscientes, né? Das responsabilidades e papéis deles, e a gente
trabalha com a parte da ATIS, já com as populações realmente, com as famílias, com as áreas urbanas. Então, esse projeto é muito efetivo, já essas frentes do CAL já ajudam muito, tá, como boas práticas. As faculdades, de um modo geral, têm trabalhos individuais também, além do CAL, as faculdades de arquitetura do DF, que hoje em dia a gente tem 9 faculdades com cursos de arquitetura no DF, sem considerar quando tem mais de uma unidade, polo, em cidades separadas. Tem projeto também, as escolas públicas e privadas do DF, elas têm trabalhado cada vez mais uma educação inclusiva, a ideia de trabalhar crianças, né, nessa formação. Então, quem tem filhos na escola sabe disso, os projetos, a conscientização, a inclusão está cada vez mais forte, é importante, há esse entendimento universal. E ano passado, o governo, o GDF, lançou um edital, uma licitação para aquisição e instalação de brinquedos tradicionais, inclusivos para crianças em parques no DF. Eu não sei em que pé que está isso, mas na época eu achei bem interessante, não entrei para participar, porque era uma ideia de aplicar em 5 parques inicialmente, inclusive no Parque da Cidade, Sara Kubitschek, mas é uma questão muito importante para a inclusão. A população, ela está cada vez vivendo mais, então mais idosos precisando de acessibilidade, e a cidade precisa se adequar a essas realidades para se manter inclusiva, né, e pensando nas diversas faixas etárias. Então, quando eu falo de parques, tem os brinquedos, mas tem o restante do mobiliário do parque também, dos espaços dos parques e das praças. Então, assim, a primeira iniciativa diretamente do governo que eu vi aqui no DF, não sei se eu posso estar enganada, foi essa licitação para esses parques inclusivos, mas, assim, é muito recente ainda para a gente analisar com mais calma. O tempo inteiro, a nossa comunidade acadêmica, principalmente os cursos de arquitetura, a gente está sempre estimulando, e a gente tem que manter os estudos e as propostas, avançar, não só no que a norma orienta, mas outras coisas que envolvam acessibilidade, a inclusão, discutir e propor e apresentar isso aos representantes, né, do governo. Outra coisa, cada vez mais os cursos, as áreas, trabalharem em conjunto. Eu não penso a arquitetura só com a arquitetura, eu tenho que pensar a arquitetura com a engenharia, com o serviço social, com o direito. Existe hoje em dia áreas específicas no direito, que são direito urbanístico e ambiental. Então, essa interdisciplinaridade ela é fundamental. Cada vez mais o mundo precisa disso, e a gente tem que trabalhar de uma forma mais colaborativa com as outras áreas. Aí só todo mundo tem a ganhar, principalmente a sociedade.